Olá, eu sou o professor Ricardo Soares, seja bem-vindo. Darei continuidade às aulas da disciplina Metodologia do Ensino do Instrumento 3, numa perspectiva remota, tendo em vista o período de isolamento por conta dessa situação pandêmica. Na aula de hoje, falarei sobre os primórdios do ensino de instrumento e sua origem. Falarei também sobre a relação do ensino de instrumento com o período histórico e terminarei a temática apresentando algumas possibilidades e qualidades necessárias para o professor de ensino de instrumento na contemporaneidade. Então, vamos lá? Bom, em primeiro lugar, é necessário entender alguns conceitos sobre o que se entende sobre ensino de instrumento. Então, para alguns teóricos, o ensino de instrumento está relacionado com a transmissão de conhecimentos. Essa concepção de transmissão de conhecimento, ela tem forte influência das pesquisas da sub-área de etnomusicologia. E outros pesquisadores relacionam o ensino de instrumento a habilidades necessárias à performance. Nessa concepção, a gente percebe que está mais relacionada com uma perspectiva técnica amplamente difundida nos cursos de bacharelado em música. Tem ainda um terceiro conceito que tem forte relação com a educação musical. Nesse sentido, o ensino de instrumento tem a ver com a facilitação da aprendizagem, ou seja, essa perspectiva, o professor de instrumento ele se torna um facilitador, onde o aluno é o centro do fazer docente. Feito esse esclarecimento inicial, trago aqui alguns fatos históricos sobre o ensino de instrumento. De acordo com as pesquisas históricas, e aqui eu gostaria de frisar, estou utilizando o artigo de Rejane Harder, que apresenta um panorama sobre as questões de ensino de instrumento. Então, de acordo com essas pesquisas, fica evidente a predominância da tradição oral enquanto modelo de ensino de instrumento. Dentro desse histórico, até a metade do século XIX, o ensino e aprendizado do instrumento se dava de uma geração para outra. Nesse período, entrelaçavam-se a função de compositor e professor, não estando tão claros os distintos papéis no processo de ensino. Contudo, Rejane Harder pontua que, nesse processo de ensino de instrumento, privilegiava-se habilidades criativas através do improviso e também da composição. O modelo que imperava nesse contexto utilizava-se de aprendizagens perceptivas, aquele famoso tocar de ouvido, que a gente conhece, em que o professor era a referência a ser imitado, principalmente nas peças desconhecidas. Nas peças e canções já conhecidas, sobressaía a ideia da reconstrução e do improviso. Bem, nos séculos 17, 18, já existiam alguns livros e peças voltadas para instrumentos específicos, escritas manualmente. Contudo, esse material era restrito a um público pequeno, visto a dificuldade de distribuição das publicações até o momento. Uma grande mudança ocorreria em meados do século XIX. Essa mudança alterou de forma significativa o ensino de instrumento. A gente percebe que com o advento da Revolução Industrial e a imprensa, possibilitaram a impressão em série de métodos musicais. Embora a tradição mestre-discípulo permanecesse, dava-se muita ênfase aos exercícios dos métodos que exploravam muito mais o desenvolvimento de habilidades técnicas do que, propriamente dito, aspectos melódicos e criativos. É nesse momento que surgem os grandes virtuosos, com destaques aos mais variados instrumentos. Um período em que buscava-se a perfeição, a superação. Então, vemos que nesse período, o uso dos métodos
e também dos conservatórios que nesse momento estavam surgindo. Saindo desse aspecto mais histórico, eu trago aqui alguns relatos de professores de ensino de instrumentos sobre as principais dificuldades enfrentadas ao longo da trajetória do ensino do instrumento. É bom considerar que muitos professores ainda trazem na sua prática essa ideia da reprodução. Isso se dá com o argumento de que as várias atribuições do professor subtraem o tempo necessário à busca e à experimentação de novos métodos de ensino de instrumento. Outro ponto tem a ver com a escassez de materiais pedagógicos sistematizados para serem utilizados como suporte à prática docente. O que resta nessa perspectiva é utilizar como referência aquelas lições aprendidas dos antigos professores. E aqui, muitos, talvez de forma imperceptível, utilizam o mesmo jeito, a mesma entonação de voz e a mesma maneira que aprenderam desses antigos mestres. Os principais argumentos e questionamentos feitos pelos professores de instrumentos estão relacionados com a resposta desejada ao trabalho docente. Então, nessa perspectiva, seria complexo responder, por exemplo, por que, diante dos estímulos do professor, alguns alunos respondem positivamente e outros não. Isso teria relação com o talento individual ou teria relação exclusiva com o trabalho e a forma que o professor se utiliza para ensinar o seu instrumento? Essas perguntas demandam a compreensão de muitas variáveis que ao longo dos nossos encontros nós discutiremos com mais detalhes, mas que de antemão eu digo que não existe um modelo pré-fabricado, pronto, uma receita padronizada para todos os casos, ok? Um outro ponto importante que eu trago é a questão do relacionamento entre professor e aluno. Muitas das vezes, essa questão é deixada de lado quando professor e aluno impedem um diálogo de questões diferentes sobre a técnica do instrumento, por exemplo, a perspectiva de carreira. Eu coloquei aqui propositalmente essa figura que está aparecendo no lado direito da tela. Não sei se vocês fazem a mesma leitura que eu, mas eu, ao visualizar essa imagem, eu entendo que esses músicos estão vagando, estão sem perspectiva, estão procurando um local ou um contexto para atuar profissionalmente. Talvez, nem seja isso, mas a gente pode pensar dessa forma dentro do que eu estou tratando aqui. Bom, brincadeiras à parte, mas é interessante que em algum momento do processo de ensino, o professor insira esse conteúdo e trabalhe com os seus alunos, ao longo das aulas, diferentes possibilidades de atuação profissional. O trabalho docente será muito mais produtivo quando se vislumbra uma perspectiva. É claro que ao longo desse processo, muita coisa muda. O futuro ele tem as suas incertezas, entendo. Mas o aluno precisa conhecer especificidades de atuação profissional, por exemplo, como solista, como músico de orquestra, como músico de banda. E aqui podemos nos referir a uma banda pop ou mesmo uma banda num sentido mais clássico, por exemplo, as bandas militares. Enfim, são várias possibilidades e alternativas apresentadas aos alunos. Podemos considerar também a atuação em contextos mistos, como um professor de instrumento que atua em vários outros lugares, por exemplo. Bem, concluindo a nossa aula, eu trago alguns pontos que julgo significativos para um professor atuar em espaços especializados do ensino de instrumento. Hoje, mais do que nunca, é necessário articular os saberes pedagógicos, saberes musicais e tantos outros saberes. Muitos desses saberes nós discutiremos nas nossas próximas aulas.
E isso é importante para que o professor seja um facilitador da aprendizagem. Em muitos momentos, além de professor, nós também somos conselheiros, somos coaching, né? Somos aqui, entre aspas, psicólogos, e agregamos uma série de outras funções paralelas. Há também a necessidade de se adaptar a novos conceitos e papéis. As mudanças tecnológicas acontecem a todo instante. Isso, de certa forma, nos leva à mudança de paradigma no que concerne a função de ser um professor de instrumento. Outro ponto que eu destaco tem a ver com uma prática docente que dê espaço para uma relação aberta com o aluno. A ideia de mestre e discípulo pode ser resgatada no sentido desse aluno aprender com a naturalidade do professor, ou seja, promover condições para que o aluno aprenda não só o que é verbalizado pelo docente enquanto professor, mas, sobretudo, enquanto pessoa. Isso também é um aspecto positivo na aula de instrumento. Uma outra coisa, o foco deve priorizar o aluno e não a prática docente. Isto está em consonância com as concepções educacionais que colocam o aluno no centro do processo, levando o professor a ser o mediador da ação pedagógica. Um outro ponto que eu destaco aqui é que o professor precisa ser capaz de elaborar estratégias para os problemas atuais. É aquele aluno que faz tantas outras coisas e que tem um tempo resumido para se dedicar ao estudo do seu instrumento. É o aluno que tem a tecnologia e inúmeras informações à disposição, mas tem dificuldades de selecionar o que de fato é necessário naquele momento de estudo. Então, são tantas coisas, né, que a gente pode pensar para esse professor atuar no contexto contemporâneo. Todas essas questões levam-nos a concluir que o aluno espera que o seu professor de instrumento seja uma pessoa agradável, seja encorajador, seja paciente. Ele espera que seu professor esteja sempre entusiasmado, tenha uma personalidade acessível, né? E que leve o aluno a construir um conhecimento significativo. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Eu trago aqui algumas referências da aula de hoje, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Vejo vocês.